Olá, esse é o InfluCast, o podcast indispensável para microinfluenciadores. A realização é da agência RS Bloggers, que atua em comunicação e marketing de influência. Esse podcast pretende abordar de forma leve e descontraída temas relevantes do universo digital. A intenção é trazer convidados especializados para enriquecer essa conversa. Tem alguma sugestão de tema ou pauta? Manda pra gente no e-mail podcast@rsbloggers.com.br. Esse e-mail vai estar também na descrição desse episódio. Eu sou Leonardo Zanata, advogado por profissão e aficionado em tecnologia e jogos eletrônicos, e estou co-host desse podcast. Tudo que permeia novas tecnologias é motivo para eu dar uma olhada e dar uma conferida. E eu sou Andressa Grifante, jornalista e empresária da agência RS Bloggers e criadora de conteúdo no site passageira.com.br e co-host deste podcast. Vou já pedir para a galera se inscrever no feed do podcast. A gente está nas principais plataformas, Apple, SoundCloud, Spotify, então é só procurar por InfluCast, que é o nome desse podcast, ou RS Bloggers. Vamos para o nosso tema então, Léo. Vamos. Tema de hoje, o que fazer sobre quando, aliás, seu perfil no Instagram, por algum motivo, é bloqueado. Então, esse é o tema de hoje, é uma situação que já aconteceu várias vezes. Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, assim, mas... Contigo já aconteceu, Léo? Eu vou te dizer, comigo não, mas já atendi diversas demandas desse cenário nas mais variadas formas. E aí eu, sabendo disso, preparei algumas formas dessas que já aconteceram, que já passaram por mim, para trazer, para dividir com o pessoal aqui. Pois é, além de bloqueio, a gente vai falar também sobre shadow ban. E isso, enfim, não ter o seu conteúdo sendo divulgado, ficar nas sombras, assim como diz o termo, né? Isso até pode ser que tenha acontecido em algum momento comigo, é uma coisa que pode ser que aconteça e a gente não perceba, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu quero que tu me conte, então, quais foram os casos que chegaram até ti e como a galera se posiciona quando isso acontece, ou como o pessoal deve se posicionar quando tem uma conta bloqueada. Perfeito, vamos lá então. Primeiro eu acho que tem que deixar uma questão de transparência, né? Até por questões de sigilo profissional e tudo mais, eu acabo não podendo expor quais foram as contas específicas que aconteceram, mas tão somente trazer então o caso envolvido, né? Mas antes de tudo a gente tem que entender o que leva o Instagram, por exemplo, como ferramenta paradigma desse momento, desse episódio do InfluCast, o que leva o Instagram a bloquear uma conta, né? São diversos fatores. Não necessariamente somados, mas podem ser também diversos fatores que foram levados ao longo do tempo ou ocorrências únicas, né? A gente não entende exatamente como o algoritmo funciona, até porque seria fácil burlar o algoritmo se nós soubéssemos como ele funciona. E ele tá sempre mudando, né? Quando a gente acha que descobriu alguma coisa, já exatamente, mudou. Exatamente. Então, eu acho que o primeiro de tudo, assim, o ponto mais fundamental do bloqueio de uma conta é quando há violação das diretrizes da comunidade. E essas diretrizes, elas mudam toda hora. Imagine diretrizes da comunidade como cultura. A cultura é algo que muda, algo que há 20 anos era entendido como uma aberração, hoje é entendido como normal, é normalizado na sociedade. Imaginem que essas diretrizes da comunidade são uma forma do Instagram, né, da plataforma, normalizar determinadas condutas. É normal que todo mundo publique determinado tipo de foto. Não é normal, não é aceitável para as diretrizes daquela comunidade que determinadas fotos ou determinados temas sejam abordados. Por exemplo, fabricação de artefatos explosivos caseiros. Muito difícil tu vai conseguir publicar isso na rede sem ou tomar um shadow ban ou ser desligado da plataforma quase que de imediato, né? Então, são temas que têm por sua... na própria natureza, eles trazem uma questão... até uma questão de ética, ou uma questão de diretrizes, éticas e diretrizes, né? Então, por exemplo, pornografia infantil, nudez no sentido mais específico da palavra, a pessoa pode publicar a foto de costas
com toda a bunda aparecendo, sem problema. Mas se não tiver um fiapo de roupa ali, o algoritmo entende nudez, opa, não pode mais publicar foto. Mas se tiver aquele fiapinho de roupa, aí é permitido. Biquíni, é por isso que a gente vê tanta foto de biquíni das gurias, mas no momento que tem uma nudez ali, aí pode ser que... Exato. Homens sem camisa é permitido. Mulher sem camisa ou sem sutiã, sem roupa, enfim, não é permitido. Desde que a internet, se há um preconceito, há uma questão muito absurda, assim, com a exposição à existência do mamilo, né? A internet não recebe muito bem, tanto que tem um vídeo aí dizendo que mamilos são polêmicos, né? Sim, porque... O pessoal da internet das antigas lembra desse meme e sabe que mamilos são polêmicos, não pode publicar. O próprio Instagram, o YouTube também, ele desativa esses vídeos, esses conteúdos, ou mostra como conteúdo sensível pelo simples fato de existir um volume e um mamilo, né? Um volume no peito ali e um mamilo. Ou seja, é só o mamilo feminino, né? Exato, é para ser, né? Deixando bem, exato, é bem específico. E aí vale a gente também deixar claro aqui que a gente não tá nem concordando com o Instagram, nem botando a polêmica de a gente, né, é a favor ou contra, mas eles definiram assim, então a gente tá falando de como o Instagram funciona, independente da gente concordar ou não, né? Exato, é uma ferramenta, tem que sempre lembrar que é uma ferramenta desenvolvida com o fim de dar lucro por uma empresa que tem a única finalidade de deixar os acionistas e os donos da empresa felizes, e essa felicidade é convertida em cifra. Então, se por qualquer motivo tu comprometer o ganho dessa cifra ou a conversão em felicidade, tu não é mais bem-vindo na plataforma. Ah, mas eu tenho meus direitos. Nós vamos ter um episódio gravado só sobre questões de direito de imagem, por favor. Hold your horses. Mas vamos seguindo. Isso. Seguindo, violações de termos de uso também da plataforma. São duas situações bem diferentes, né? Diretrizes da comunidade, imaginem como o conjunto de regras culturais e éticas que a comunidade entende como tolerada. E a violação de termos de uso são as regras específicas, as regras do jogo, que diz que tu não pode ou não deve utilizar ferramentas de terceiros que façam automação, tu não deve tentar burlar a segurança, tu não deve tentar explorar a plataforma de formas que tu prejudique outros usuários. Então, esses termos de uso também não devem ser violados, tá? Isso enseja bloqueio da conta, desligamento da conta, unilateral, né? Então, tu pode ser desligado da plataforma a qualquer momento, e poucas vezes tu tem efetivo direito de defesa, tá? E as pessoas, elas não... Agora, só complementando, a questão da ferramenta de automação, desses aplicativos de terceiros que acessam ali o Instagram, não é só a compra de seguidor, não é só... porque eles usam em massa, né? Então, aquele negócio de dar like em massa, seguir um monte de gente, ou mesmo aqueles aplicativos que tu instala para ver quem parou de te seguir, que muita gente acha que isso são inofensivos. Pega, que isso é inofensivo, mas inclusive esses... teoricamente não podem, né? Então, são aplicativos de terceiros que acessam informações ali da tua conta do Instagram e que não é permitido, né? Mediante autorização do usuário, então quer dizer, tu tá concordando com o que eles estão fazendo, mas a plataforma te diz claramente que não deve ser utilizado. Tanto que tu fornece autorização a terceiros, tu clica no autorizar lá, tu faz teu login em uma ferramenta de terceiro e tu não sabe exatamente o que está sendo feito e para que tua conta está sendo utilizada. Nós temos já históricos aí na internet de plataformas ou de ferramentas ou até de serviços que tu autorizava ele para uma determinada função, mas na verdade ele fazia outras funções, ele dava likes em conteúdos específicos, tu te tornava uma máquina slave, o teu perfil se tornava escravo, ou capturavam as informações da tua conta. Então tem bastante histórico, tem que tomar muito cuidado com ferramentas de terceiros, porque hoje elas são toleradas, algumas já são mal vistas, né? Elas já são banidas e queimadas na origem, mas muitas são toleradas. E até quando vai essa tolerância, Leonardo? Eu não sei, a Andressa não sabe, e nem o pessoal do Instagram sabe. Até o momento que elas não sejam mais, e aí todo mundo toma aquele ban coletivo, e aí o pessoal entra em desespero e entra em contato conosco. Acredite, isso já aconteceu mais de uma ou 5 vezes.
Bom, a gente já teve contas de perfis famosos, né? Isso foi Exato. no ano passado? Ano Foi no ano passado, sim, ano passado. Esse ano também já teve um caso de uma conta que foi suspensa por algumas horas. Infelizmente não foi na minha mão que caiu essa conta, né? Mas gostaria que tivesse sido. Né? E a gente sempre aprende, né? Porque na verdade cada caso é um caso, né? E como ele tá mudando sempre o algoritmo, então alguma coisa que antes poderia até ser inofensiva, hoje já é. Exato. Então, também, somando aos motivos que podem levar a um bloqueio de uma conta, tem a questão das denúncias, né? Denúncias, perfis falsos. Aí tanta gente sabe, tanta gente vê contas utilizando marcas de terceiros, marcas registradas, marcas que têm patente, que têm registro, utilizando com a ideia de criar um perfil com, sei lá, 500 mil seguidores para depois comercializar esse perfil. Então, a questão das denúncias, né? Vamos denunciar em massa. A denúncia em massa, ela às vezes acaba trazendo um backfire, porque quando a denúncia não é legítima, ela descredibiliza todo mundo que está fazendo a denúncia. Então, quer dizer, se tu vai denunciar sem fundamento, imagina que a tua denúncia tem menos peso do que a denúncia que tenha efetivamente fundamento. Tá? Para evitar, por exemplo, um ataque em massa. Imagina uma celebridade ou alguém que tenha muita influência decide atacar o teu perfil pessoal dizendo que tu é fake, e aí as pessoas vão em massa te denunciar, e essa denúncia é inócua, né? Ela não tem motivo, ela não tem fundamento, e portanto, então, essa galera toda perde relevância na sua denúncia, né? É a brincadeira do menino lobo, né? Então, ele tanto gritou lobo e não era, que quando foi ninguém acreditou. Ninguém acreditou. É verdade. A publicação de conteúdo impróprio também. Publicação do conteúdo impróprio, como nós falamos já lá atrás, né? A violação das diretrizes da comunidade, né? E os falsos positivos. O que é falso positivo? O falso positivo é quando, por exemplo, o algoritmo, tu engana ele, ou ele se engana, né? Nós não podemos dizer que a gente engana o algoritmo, porque é feio, mas ele se engana e ele te pune por uma foto, por uma informação, ou por uma imagem que foi mal interpretada. Por exemplo, as imagens que nós tivemos de pinturas, onde havia, assim, a exposição de seios, por exemplo, fazendo gancho com o que a gente falou lá atrás, e então a pintura seria considerada como um falso positivo, porque a pintura disparou o algoritmo entendendo que havia exposição de seios, mas na verdade era uma pintura, falso positivo. Então houve o bloqueio, depois foi feito um recurso para o Instagram disse, realmente, o algoritmo precisa dar uma calibrada, e aí foi liberado o perfil. Então, falso positivo também é motivo para bloqueio de conta, mas é contornável. Sim, pois é, depois a gente vai chegar lá, né, de como contornar essa situação quando acontecer. Perfeito. Beleza, vamos seguindo na nossa lista do que não fazer, ou do que o Instagram considera passível de bloqueio aí. Perfeito. Até voltando um pouco ali, tu falou conteúdo impróprio, lembrando que conteúdo a gente falou muito de foto, né, de seio, enfim, né, de fotos que não podem, mas conteúdo ele analisa também o que está sendo escrito, né, ali. Eu acho que quem está marcando também, né, perfis que daqui a pouco tu marca, hashtags. Então tudo isso, quando a gente fala conteúdo, é todo foto, é vídeo, é o texto, é as hashtags. Isso, o texto é mais um caráter de avaliação de palavras que tu tá utilizando, né, do que efetivamente de contexto. Né? Então, geralmente não é analisado o contexto, porque uma citação, por exemplo, ou um trecho de um livro não vai disparar o algoritmo para isso, mas determinadas palavras acendem a luz amarela e aí o algoritmo olha para a tua publicação com outros olhos, né? Então tem que sempre cuidar quais são as palavras-chave, quais são as tags que estão sendo utilizadas e evitar a marcação promíscua, né? Com o sentido apenas de chamar a atenção de que está sendo marcado na foto. E outra coisa, a gente pode dizer que o Instagram, ele é mais restrito, ele olha ele analisa mais e fica mais em cima das contas que são empresariais do que os perfis pessoais?
Eu não tenho exatamente informações quentes, eu não tenho informações legítimas de dentro da empresa para dizer que sim ou que não. Mas, de novo, os analistas de algoritmo rezam que sim, que quem usa a conta com intuito comercial, quem tem informações, quem troca informações, né, tu fornece mais informações em troca de mais informações. Tu fornece informações sobre publicação, sobre alcance, sobre marketing direcionado, e em troca Sim. de saber quantas pessoas curtiram a tua publicação, de quem viu, de qual foi o engajamento, de onde vieram, para onde foram, né? Em troca desses metadados. Entendi. Bom, vamos diferenciar agora para o pessoal o famoso shadow ban, que agora a gente tá ouve falar bastante, e não é a mesma coisa que bloqueio, né? Que suspensão do perfil, não é tirar o perfil do ar. Então explica pra gente o que é. Tá, shadow ban é mais ou menos como se tu fosse colocado no banco de reserva. Tu é afastado, tu é colocado de ladinho, tu não perde acesso por vezes, tá? Por vezes tu não perde acesso à plataforma, mas tu perde acesso a funcionalidades, a alcance, tu perde acesso a, por exemplo, tu vai publicar um conteúdo e não vai chegar para tua audiência, porque tu cometeu algumas das faltas que não estão bem claras. São aquelas ideias, né? São antiéticas, mas não são, como é que é? São imorais, mas não são ilegais. Então, sim, tu utilizou uma ferramenta de terceiros para, sei lá, dar 500 curtidas em 5 minutos. Cara, é humanamente impossível tu fazer dessa forma, mas tu fez porque tu usou uma ferramenta de terceiro. Então, tu toma um shadow ban pra tu pensar no que tu fez. Então, aquela história de comentários repetidos. Né? Ele te bota de castigo, exatamente. Tu fica no cantinho ali, volta pro banco de reserva e vai pensar no que tu fez. Isso em casos de spam, aqueles sorteios, marcação em sorteio, comentários repetidos, muitas curtidas em pouco tempo, navegação não orgânica, utilização não orgânica da plataforma também, bastante, né? E tentativa de acesso não autorizado ou execução de operações não autorizadas na plataforma. Tu tenta copiar conteúdo, tu tenta replicar conteúdo, tu fica importunando as pessoas por mensagem, tu fica 500 publicações num dia, tu enche os tracinhos ali de stories no mesmo dia, sem conteúdo, sem engajamento, com o simples intuito de entupir a plataforma. Isso te motiva tu entra na fila para tomar shadow ban. E essa fila anda bem rápido. O Instagram faz isso constantemente, quase que o tempo todo, e de forma automatizada. Não é uma pessoa que vai lá e decide, vou botar a Andressa na geladeira. Não, é a própria plataforma que diz, Andressa merece geladeira. E esse castigo, Léo, é para aquela publicação específica em que tu cometeu o erro, ou é pro perfil inteiro? Pela análise dos dados que se tem, tanto para a publicação específica, tu pode ser, a tua publicação, o teu alcance vai ser reduzido para uma determinada publicação ou por um determinado tempo, ou a tua conta vai para a geladeira por um tempo também. Depende, e de novo, com apenas análise de dados, depende do que tu fez, a punição é uma ou outra, né? Não, mas não é excludente, uma não exclui a outra punição. Tu pode incorrer em tantas quantas tu for capaz de não levar um banimento permanente, né? Então tu acaba indo para esse lado e tomando shadow ban por uma publicação, por um spam, por um excesso de engajamento, e eu estou fazendo aspas aéreas aqui, um excesso de engajamento não orgânico. Então tudo isso justifica, né, um shadow ban. Mas calma, tem como sair do shadow ban, tem como evitar isso, tem como sair. A primeira orientação que eu posso dar para sair do shadow ban é, gente, dá um tempo da plataforma. Né? Por pior que pareça, fecha o aplicativo um pouquinho, respira tu e deixa o aplicativo respirar um pouco, dá um tempo. E quando eu digo sair da plataforma, vai nos 3 pontinhos ali, dá logout mesmo, dá uma saída da plataforma mesmo. Ou apaga o aplicativo e volta no dia seguinte, qualquer coisa assim. Esse tempo é de quanto tempo, tu imagina? Sim, nós não temos um prazo específico. O pessoal fala normalmente, tira um dia, 2 dias aí, dá um tempo mesmo, tá? Porque tu aprontou muito em pouco tempo, então a plataforma vai te punir por um tempo um pouquinho maior do que tu levou para aprontar.
Né? Não é uma questão de 5, 10 minutos de dar folga, porque senão, inclusive, seria muito fácil para ferramentas de terceiros dizer, tá, beleza, bota um hold aí de 15 minutos e aí começa tudo de novo. Sim. Tá? E beleza, isso acontece muito pro pessoal que vende conta também, que faz, sei lá, faz uma conta, gera 10 mil seguidores na conta, com engajamento forçado, essas contas são comercializadas, o cara compra, longe de mim saber sites que vendem conta com 10 mil seguidores, mas tu vende contas e esse pessoal tem contas aí com Shadowban, e aí a pessoa compra a conta, tem 10, 12 mil seguidores e o alcance é nulo. E aí não entende, né? Como é que não chega, como é que não converte, como é que não tem engajamento. Que absurdo, por que ninguém olha? Então, e isso é uma forma de também, falando de influenciador, né? Que vive disso e que tem na plataforma uma fonte de renda e tal. Quando ele vê que o engajamento começou a diminuir, o número de curtidas já não aparece mais para o mesmo número de pessoas, ou naquele tempo, né? Não tem mais aquele alcance que tinha uma publicação, ele pode suspeitar que tá nessa sombra aí tá no castigo do Instagram, né? Isso aí. Por isso que uma das recomendações que nas pesquisas aqui, até a orientação que a gente acaba dando para influenciadores, repensa a tua estratégia. Alguma coisa que você está fazendo está saindo errado. Pode estar sendo um backfire por ação ou por omissão. Então, repensa a tua estratégia. Certo. Né? Então, seguimos. Como sair do Shadowban? Isso. Então, dá tempo da plataforma, repensa a tua estratégia. Importante, por mais que às vezes as pessoas não queiram admitir, mas sim, muita gente utiliza ferramentas de terceiros, revoga os acessos, tu não sabe o que a conta tá fazendo quando tu não tá olhando. Então, bastante cuidado, revoga os acessos, tem instruções na internet a rodo aí para como fazer isso, para ver quem é que está conectado na conta, ou a melhor e a forma infalível é altera a tua senha. Se alterar a senha, não tem como dar errado. Diminuir a quantidade de tags, de hashtags nos posts também, ou de tag de pessoas nos posts, isso ajuda também. E um truquezinho que descobriram que tem funcionado, mas eu não posso garantir a eficácia, muda a conta pro perfil pessoal, espera uns 2, 3 dias e depois retorna pro perfil profissional. Ah, mas Leonardo, eu vou perder as métricas do coisa. Tá, mas antes de perder a métrica que perder a conta, né? Então, de novo, repensa a tua estratégia. Sim. Tá? E assim, é interessante porque tudo são coisas que observadores, eu não sei, eles chegam a essas dicas e a gente pesquisa e observa e tal, mas porque pelo Instagram, se a gente não existe algum comunicado oficial disso, né? Perguntas frequentes ali, e assim, porque pro Instagram, até onde eu sei, pro Instagram nem existe Shadowban, eles não usam isso daí, o mercado criou esse termo. A terminologia foi criada pelo mercado, com certeza. E talvez até a inteligência artificial ou o sistema que rege as regras do Instagram tenha criado isso como forma de se adaptar à produção contínua de conteúdo. A cada vez que tu dá scroll na tua tela para baixo, sei lá, tu tem 500 publicações novas. Alguém tem que fazer a curadoria disso. E quando eu digo alguém, não necessariamente alguém pessoa. Alguém máquina tá fazendo uma curadoria disso. Até porque o que é relevante mostrar para Leonardo, o que é relevante mostrar para Andressa, eles vão dar refresh na tela e o que nós vamos exibir para eles. Então tem uma curadoria aí de conteúdo. E provavelmente o Shadowban é uma forma que a inteligência artificial, aí, o algoritmo encontrou para selecionar isso ou para disciplinar quem porventura dê causa a um excesso de trabalho ou a produção inócua de conteúdo. Sim. Beleza. Então, acho que vencemos a parte do Shadowban. Vamos seguir. Acho que afastamos o fantasma do Shadowban. Depois a gente pode até revisar e deixar, né, na descrição aí do podcast dicas, né? Essas dicas todas que a gente está falando, listar. Porque é bastante coisa. Mas assim, de uma maneira geral, a gente pode sintetizar em seja espontâneo, seja autêntico, não queira chegar mais rápido no número maior, utilizando ferramentas, enfim. Sim. Não, a gente nem precisa falar sobre. Nós nem precisamos falar sobre compra de seguidores, né? Isso nem precisa ser levantado aqui.
Que é um absurdo, né? Então, enquanto as pessoas seguirem tentando hackear aí o algoritmo, tentando chegar mais rápido no resultado que almeja, assim, mas com menos esforço, é aquela coisa, né? Eu quero mais seguidores, eu quero mais curtidas, mais engajamento, mas eu não quero me esforçar muito. Eu vou comprar, vou pagar aí um monte de robô. Então, enquanto isso existir, eu acho que a ferramenta ela tem também que destinar algumas... Não é terra sem lei, né? A Exato. internet. E a gente quer saber também... A gente não quer ir... As marcas, por exemplo, não querem investir num influenciador que está falsificando tudo, né? Exato. E que tá usando, Não, até tem ferramentas de terceiros, né, para fazer avaliação sobre alcance, engajamento, organicidade, que tipo de publicações que tem, né? Isso aí o mercado tem bastante. Então é importante estar... Eu acho que, sintetizando, eu acho que é realmente orgânico, tem que ser orgânico. Não tenta chegar mais rápido, acho que são as palavras de ordem. Bom, e aí? A pessoa foi bloqueada ou tá nas sombras, viu que o alcance diminuiu um monte. O que ela faz? Ela vai lá e bate na porta do Instagram? Qual que é o passo Olha, a passo? Não conheço ninguém que tenha adotado essa estratégia e que tenha dado certo, nenhuma nem outra, né? Então, vamos lá. O que acontece, então, se o perfil for efetivamente bloqueado? Se a desativação, porventura, foi temporária, a melhor solução que eu, Leonardo, oriento é espera. Ah, mas eu não posso esperar. Beleza, então recorre. Por que eu não recomendo sempre recorrer a todo custo, né, espernear? Porque tu queima cartuchos. Se tu deu motivos, tu sabe que deu motivos e tu vai recorrer, tu vai perder credibilidade. É que nem a denúncia falso positivo. Né? Tu vai perder credibilidade no momento que tu precisar mesmo fazer um recurso, tu não vai ser ouvido porque a tua palavra não vale muito. E normalmente, primeiro, o teu recurso é avaliado por um bot, por uma máquina, para depois ser levado para uma pessoa. Ah, mas os recursos sempre vão para pessoas. Não, definitivamente não. Sempre é uma máquina que analisa primeiro, contextualmente, palavras-chave, textos específicos que só a experiência, né, nos traz para fazer esse recurso, para pelo menos ele levar o ser lido. E de acordo com essas palavras-chave também, a gente consegue fazer esse recurso chegar na mão de um humano. Mas nem sempre. Né? Nossa, sim. Se tu foi vítima de um falso positivo, né, normalmente ele é liberado quase que imediatamente. Então, utilizando algumas palavras-chave já, que a experiência nos trouxe, já nos mostrou diversos casos de sucesso, tu consegue reverter isso quase que de imediato. Mas, claro, de novo, tem que procurar ajuda especializada. Não pegue tutoriais na internet, eu não recomendo. Eu sempre digo, tutoriais, recursos, modelos de contrato, que esse vai ser o tema, inclusive, de um outro Influcast aí na frente já. Já tá... pega na internet, eu sempre digo, tem tudo isso à disposição, pega. Mas a diferença é que eu sempre recomendo que tu procure ajuda especializada. Porque tu não tem como garantir o sucesso, a integridade, a atualidade desse material. Então, pode pegar. Sim. Mas tu tá assumindo o risco. Até pra ter mais... ter efetividade, né, no que a pessoa quer. Porque, assim, tentar ir sozinho... pode ficar ali banido por muito tempo, né? Exato. Ou até permanente. Sim. Vai fazer um caminho enorme aí pra... Enfim, um caminho que pode ser muito bem encurtado com alguém que já tem experiência nisso. Exato. Bom, então, Léo, acho que a gente fechou aqui a nossa lista de dúvidas que as pessoas geralmente têm sobre esse tema aí de bloqueio de Instagram, de shadow ban. E agora eu vou chamar os nossos ouvintes aí, né, quem nos escutou até aqui, quer saber mais sobre quem sou eu, quem é o Leonardo, a gente tá no Instagram. O Léo com @advleozanata, com 2 T's. Vamos deixar na descrição também. E @AndressaVG. E também o da agência RS Bloggers, @RS Bloggers. Perfeito. Se vocês ouviram até aqui, gostaram, então vou pedir para todo mundo já se inscrever para ser notificado dos próximos episódios. A gente já tem bastante coisa quentinha, bastante assunto já no forno e gravado. Bom, esse podcast foi gravado e editado por Leonardo Zanata, com produção e curadoria da Andressa Grefante. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigada, até o próximo episódio.